pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Ricardo Taira, eu sou criador e roteirista da HQ Amarelo Seletivo, que é uma história que foi ilustrada pela Thalessa Kugimiya, a Thalessa K. Eu vou mostrar aqui, essa é a versão impressa, né? Uma versão foi produzida de forma independente, viabilizada por meio de financiamento coletivo. E agora eu estou muito feliz que essa HQ agora vai receber uma versão digital pela editora Conrad e passa a ser distribuída via internet, virtualmente para o mundo todo. Eu estou aqui para contar um pouquinho, né, sobre a HQ, que no finalzinho do ano, né, agora de 2022, foi uma das vencedoras do 16º Japan International Manga Awards, né, que é uma premiação japonesa para mangás produzidos fora do Japão, quadrinhos que, de certa forma, propagam a cultura japonesa para fora do país. E muito feliz que essa HQ foi vencedora na categoria bronze, né? E logo na sequência a gente pôde anunciar pela editora Conrad, né, que a HQ receberia essa versão digital agora em 2023. Eu tô aqui para contar um pouquinho sobre ela, né? A HQ conta a história do André, que é um garoto de 10 anos. Ele é um garoto de origem japonesa, ele é nipo-brasileiro, né, descendente de japoneses, mais precisamente de japoneses oriundos de Okinawa, né, que é uma província do Japão. E esse garoto está aprendendo a lidar com preconceito exatamente pela origem dele nipo-brasileira. É uma HQ que eu já vinha há algum tempo planejando na cabeça, né? Eu queria contar uma história que falasse um pouco das minhas origens, então ela não é exatamente autobiográfica. Bom, eu percebi inicialmente na campanha, né, antes do lançamento e agora depois, né, quando comecei a distribuir a HQ por aí, chegando a diversos públicos, eu cheguei a fazer distribuição para a Gibiteca, né, para algumas instituições. Essa HQ pega muito as pessoas, obviamente, principalmente as pessoas que são descendentes de japonesas, num outro nível, pessoas descendentes de asiáticos em geral, e num outro nível, as pessoas que convivem com asiáticos, mas não têm ascendência asiática, e pessoas que, enfim, têm essa empatia de buscar compreender um pouco o outro, né, independente de sua origem. E essa é a primeira HQ autoral que eu lanço. Eu tive a honra e o prazer, né, de ter feito o convite para a Thalessa, que é uma artista que eu já admirava trabalhos anteriores, né, e sabia também da ascendência japonesa dela. E fiquei muito feliz dela ter aceitado colaborar com a história, né, fazendo as ilustrações. Essa história que a gente conseguiu produzir, né, a potência dessa história, eu só fui percebendo ao longo do tempo, né, eu sabia que era uma vontade que eu tinha guardado de contar um pouquinho sobre como era essa recepção, como eu vi essa recepção, e eu achei que seria interessante não contar exatamente com tudo o que eu já vivi, né, todas as questões que já foram trabalhadas ao longo da minha vida. Eu achei que seria interessante contar a partir do ponto de vista de uma criança. Não sou eu, mas talvez seja uma versão minha de 10 anos, de como que essa questão é trabalhada, a identidade e também a forma como as outras pessoas reagem, as falas preconceituosas, a visão das pessoas. Eu fico muito feliz que essa história agora vai encontrar novos ares com essa edição digital da Conrad. A edição digital é uma coisa que eu pretendia trabalhar, né? Eu como autor independente eu pretendia trabalhar, mas ainda bem que eu fui procurado, né, pela Conrad, pelo Guilherme Kroll, pelo Cassius, pela TAC, e agradeço a eles e a toda a equipe da Conrad que trabalharam com muito carinho em cima dessa história, né, dessa versão digital, que agora vai ter outro público, né, o público só se amplia dessa história, também um pouco com a premiação que aconteceu mais ou menos na mesma época, né, da divulgação, e agora essa história vai poder cada vez mais encontrar outros públicos, outras pessoas, outras crianças, né, e eu tenho recebido ótimos feedbacks de professores, de educadores também, que estão utilizando essa história também para contar um pouquinho sobre preconceito, porque embora essa seja uma história que trate especificamente de preconceito contra, né, descendentes japoneses, asiáticos, uma história que trata de identidade racial. O preconceito racial acaba, né, de alguma forma tocando os mais diversos tipos de público, e é muito importante que esse assunto não seja
silenciado e seja cada vez mais propagado e cada vez mais as pessoas falem das suas próprias vivências, né? E às vezes uma história de ficção é um ponto de partida para isso ser conversado dentro de uma sala de aula, num ambiente familiar e daí para fora. Espero que vocês leiam essa história, depois contem, podem mandar mensagem para mim, podem contar o que vocês acharam, mas principalmente contem para alguém, mostrem essa história para alguém que vocês acham que pode se interessar, porque essa rede que se forma é muito importante e tem trazido retornos muito bacanas pra gente. Muito obrigado, então, abraço!